Nesse ano de 2022, o dólar já acumula uma queda superior a 17% e nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está na casa de R$ 4,70. Até onde vai essa queda do dólar? Eu não sei definir precisamente isso e quem te definir isso, muito provavelmente vai ter um tiro nos pés no sentido de que não tem como prever para onde o dólar vai. Mas se você quiser saber por quê, quais são os efeitos que está causando em o dólar estar caindo, como também você ter um cenário mais preciso do que você pode fazer, inclusive para se beneficiar com essa queda do dólar, inclusive investimentos para fazer com que você ganhe mais dinheiro, então você chegou ao vídeo certo. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Só que antes de eu te falar os efeitos e as possíveis causas do dólar estar caindo constantemente, é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para ajudarmos mais pessoas. Um dos primeiros efeitos que pode estar ocasionando em o dólar estar caindo é o fato primordial da gente estar tendo um aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Em 2020, por exemplo, tínhamos uma taxa de juros de 2% ao ano e o dólar sim estava nas alturas. Só que de lá para cá, agora a nossa taxa de juros está em 11,75%, cresceu bastante a nossa taxa de juros. E essa crescida da taxa de juros tem um intuito principal, exatamente de desaquecer a economia e causar uma valorização do real frente ao dólar, porque as pessoas, mesmo tendo um risco maior ao investir no Brasil, percebem que a taxa de juros bem mais elevada faz sentido deixar o dinheiro aqui para ter uma remuneração maior, mesmo o nosso Brasil tendo um risco maior comparado com outros países ao redor do mundo. Sendo assim, se você imaginar, inclusive como comparativo os Estados Unidos, lá a taxa de juros é em torno de 0,25 a 0,5 ao ano. Mesmo com essa taxa de juros baixa, lá nos Estados Unidos já começaram a aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação que foi nos últimos 12 meses superior a 7,9% ao ano, a maior nos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. Então o mesmo efeito que a gente está sofrendo aqui em relação à inflação, em que está tudo mais caro quando a gente vai no supermercado fazer as nossas compras, lá nos Estados Unidos eles também estão enfrentando isso. E como lá o aumento da taxa de juros está tendo um efeito um pouco menos desacelerado do que aconteceu aqui no Brasil, que o Banco Central colocou o pé no acelerador e começou a aumentar constantemente a taxa de juros em um efeito, inclusive, maior do que se a gente comparar na história do Brasil, aumentou muito mais rápido, você tem um comparativo de que a nossa taxa de juros está muito alta comparado com outros países do mundo e já começou a valorizar o nosso dinheiro frente ao dólar, principalmente porque as pessoas começam a colocar mais dinheiro aqui no Brasil, então mais dinheiro aqui no Brasil faz com que a nossa moeda ela se valorize frente ao dólar. Esse seria um dos principais pontos que está fazendo com que o dólar caia constantemente. Não tem nada a ver com presidente X, presidente Y, e muitas vezes as pessoas costumam fazer essas comparações. Ah, eu queria que fulano de tal voltasse, eu queria que tal pessoa colocando a culpa do dólar em determinadas pessoas. Entenda que são critérios econômicos que acabam influenciando. Obviamente que quem está no poder tem algum potencial efeito no que está acontecendo na economia. Mas existe uma série de fatores que compõem a variação do dólar e que não é encargo específico de um ou de outro. E um ponto importante para você entender é que o efeito do conflito entre Rússia e Ucrânia também está tendo impacto preponderante na redução do dólar. Isso porque a economia da Rússia ela é muito similar com a nossa economia aqui. Também é um país emergente que está em ascensão. Então se você tira um país emergente do campo de concorrência, isso abre espaço para as pessoas olharem mais para o Brasil porque não tem um concorrente como Rússia e assim, principalmente como a gente observou nesse período, as nossas commodities como petróleo, o próprio minério e outras tantas commodities se valorizaram bastante. Então as pessoas começaram a negociar muito mais com o Brasil e isso fez com que o dólar caísse e valorizasse também a nossa moeda. Então isso também está tendo um impacto no efeito da queda do dólar, esse conflito que está acontecendo lá. Isso aqui são dois efeitos econômicos que está tendo um potencial efeito na queda do dólar. E como o dólar impacta na nossa economia? Em tudo. Saiba que se você que está assistindo esse vídeo agora, você está assistindo em algo que tem um componente, um custo em dólar.
Então, à medida que o dólar cai, vai fazer com que o equipamento que você está utilizando para assistir esse vídeo, ele reduz o seu custo, então mais pessoas conseguem ter acesso a esse mesmo equipamento, inclusive ter acesso a mais conteúdos, conseguir comprar um celular que seja, por mais simples que seja, porque tudo começa a baixar em cadeia. A nossa roupa tem determinados tecidos, determinados componentes que também são dolarizados e isso afeta diretamente. A alimentação também é afetada pelo dólar. Se você imaginar o trigo, o macarrão, tudo é feito por componentes dolarizados e quando o dólar cai, isso favorece essa empresa. Um exemplo aqui, a M. Dias Branco fabrica várias coisas que estão no seu cotidiano. O macarrão da sua casa, ela tem um componente dolarizado, então quando o dólar cai, o macarrão vai ficar mais barato, assim você consegue comprar mais macarrões no dia a dia. Isso aqui é um efeito que poucas pessoas acabam tendo um raciocínio quando o dólar está caindo. Então isso favorece para que a nossa inflação também comece a reduzir, mesmo a gente tendo um impacto muito drástico na nossa inflação, em que no último mês a gente teve a maior inflação dos últimos vários anos, que desde 1994 a gente não tinha uma inflação mensal na casa de 1,72 como aconteceu. Só relembrando, a inflação nada mais é do que a desvalorização da nossa moeda. As commodities, assim como eu mencionei como elas acabam se valorizando diante desse cenário, nada mais é do que um item como esse. Um trigo, ela é uma commodity para fabricar diversas coisas que estão no nosso dia a dia. Então essas realidades impactam diretamente o nosso dia a dia. Por isso, quando o dólar está caindo, isso é benéfico, pelo menos nesses quesitos, para a nossa realidade. Então, por último, o que você pode fazer com seus investimentos, principalmente para aproveitar esse cenário e começar a ganhar dinheiro? A primeira opção que você tem é você investir em fundos de investimento que investem no exterior. Assim, você começa a ter uma participação dos seus investimentos em investimentos internacionais. Sendo assim, você se beneficia de diversos cenários. Primeiro, porque os seus recursos não estão apenas na nossa moeda brasileira. E ao longo do tempo, saiba que o dólar é sim mais seguro que o nosso real e tende a se valorizar. Só que não basta você colocar o seu dinheiro em dólar. Sim, você pode aproveitar o dólar caindo para comprar dólares, para aproveitar inclusive se você quiser viajar para um país que você precisa utilizar o dólar. Mas a ideia é que você comece a comprar ativos dolarizados. Porque se você imaginar a moeda por si só, ela não é um ativo, é uma moeda. O nosso real, ela é uma moeda, um ativo. Ela varia de acordo com diversos cenários externos, microeconômicos e macroeconômicos, que inclusive a gente não pode prever. Não tem como prever para onde o dólar vai. É impossível. Sendo assim, é importante você investir em ativos dolarizados. E ao investir em ativos, você tem a exponencialidade daquele ativo e ainda assim aquele ativo é dolarizado. Então são dois benefícios em um. A segunda opção é você investir em ETFs. O que são ETFs, Isaac? Nada mais é do que uma cesta de ativos em um único lugar. Então você pega uma caneta, você pega uma poli, você pega uma borracha e coloca tudo num canto só. Um ETF é como se fosse isso, só que são ativos geradores de renda para você. E ativos esses que num ETF você se expõe às maiores empresas dos Estados Unidos. Sendo assim, se você investe em ETFs americanos, você está se tornando indiretamente também dono, sócio de empresas como Facebook, Amazon, Microsoft e diversas outras que estão diante da nossa realidade. O Google, por exemplo, que é o que você está assistindo agora esse conteúdo. Então tudo isso está diante do nosso alcance. E a terceira opção é você investir diretamente em ativos internacionais, abrindo uma conta em uma corretora nos Estados Unidos. Isso é muito simples e fácil. Eu inclusive coloquei um vídeo tutorial para vocês em que na minha carteira do Rumo aos 10 mil eu mostro para vocês como que eu envio esse dinheiro lá para a corretora da Avenue para fazer meu primeiro investimento. Então, se você quiser assistir esse vídeo na prática, corre aqui. E para também você que quer aprender a fazer o primeiro investimento em um ativo internacional, investindo diretamente em uma corretora americana, eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Se esse vídeo bater 30 curtidas, eu vou fazer um vídeo na prática fazendo o primeiro investimento em algum ativo internacional. Porque, como eu disse, não basta você dolarizar. É importante você investir em um ativo, porque assim você tem o efeito da expansão
exponencialidade. Até porque o dólar não é um ativo, ela é uma moeda e a moeda por si só ela é especulativa. No vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha compreendido. Compartilha com geral. Simbora investir e tchau, tchau, pessoal!